Mas a gente tem hoje a política de distribuir entre 50% e 100% do lucro. Lembrem que o mínimo por lei são 25%, e isso a gente já travou no mínimo 50%. Então a gente não está, né, tá acima do que é previsto por lei. Da América Latina, a gente é 40% da demanda do consumo de energia da região. Então é super relevante. A empresa fez a venda da Eletropaulo, que foi a grande saída, em 2018. E a gente começou a expandir a operação da geração no Brasil, né, dobrar a capacidade, como eu comentei, nessa mesma época. Esse crescimento que a gente tem, está construindo, está 100% vendido. Não tem nada que não tem um aerogerador que está sem dono, vai falar assim. Todos eles geram receita. Usina hidrelétrica com reservatório no Sudeste, assim, é o joia da coroa. Isso é um negócio que é super valioso. Aqui nós temos o reservatório que foi criado com a construção da usina e o desnível que foi criado na época, de 24 metros. Só para ressaltar, a Inclusa de Barra Bonita é a primeira da América do Sul a entrar em operação. E nesse ano aqui, dia 29 de novembro, completou 50 anos de operação. Então a partir daqui a gente tem o controle, todos os nossos ativos são operados remotamente. Aí para fazer a geração, a gente pega essa água através de grades de tomada que nós temos aqui ao lado. Essa água vai ser direcionada por interior da turbina. E esse movimento da água vai gerar energia cinética, de movimento. Olha, o preço médio que você olha no nosso portfólio, o portfólio tem contratos novos, contratos antigos, é uma foto. São R$190 mais ou menos, hoje. Sempre, como eu comentei, sempre ajustados por inflação, que é um tema importante. Uma grande lição que eu aprendi muito cedo com o Luiz Barsi Filho foi sobre a importância de conhecer a fundo as empresas onde a gente investe. O meu pai já participou de milhares de reuniões com executivos e visitou as sedes ou fábricas de dezenas de empresas com ações listadas na bolsa. Quando eu era criança, eu me lembro até de nas férias, o meu pai dava um jeitinho de aprender mais sobre empresas em que ele tinha interesse em investir. A gente viajava de carro e ele vivia fazendo desvios para conhecer algumas fábricas. Às vezes a gente demorava 3 ou 4 dias para chegar ao destino final porque ele ia parando e conhecendo empresas. Meu pai sempre acreditou que para o investidor ter retornos acima da média do mercado, ele precisa conhecer melhor que os outros o funcionamento do negócio. Peter Lynch talvez seja o maior expoente desse pensamento. Um dos mais bem-sucedidos investidores de todos os tempos, Lynch sempre teve como maior mantra a frase "invista no que você conhece". Para ele, se você não estuda empresa nenhuma, terá o mesmo êxito ao comprar ações que teria num jogo de pôquer apostando sem antes olhar as cartas. O Lynch não se conformava que os americanos se mostravam dispostos a perder horas pesquisando preços de passagens aéreas para economizar $100. Mas esses mesmos americanos eram descuidados o suficiente para arriscar as suas economias de uma vida comprando ações de uma empresa que mal conheciam. Lynch acreditava que grandes ideias de investimento podem surgir nas ruas, no shopping ou em um lugar comum. Certa vez, ele ganhou muitos milhões de dólares e multiplicou seu capital investido por mais de 20 vezes com a rede de comida mexicana Taco Bell. O seu interesse pela empresa foi despertado pelo excelente sabor de um burrito do Taco Bell que ele provou em uma viagem à Califórnia. Se como consumidor você descobriu um produto que acaba de ser lançado e que é muito melhor que o do líder de mercado, vai estar diante de uma oportunidade de investimento que talvez os analistas da Faria Lima ainda vão demorar meses para perceber. É por isso que no AGF a gente também tem o hábito de visitar diversas empresas da Bolsa e conhecer os seus negócios por dentro. Nós já fizemos vídeos bem completos analisando em detalhes as operações da Unipar, da Klabin e do Santander. Também já visitamos instalações da Taurus, Embraer, Cosan, CBA e tantas outras. Na aula de hoje você vai ter a chance de conhecer por dentro a AES Brasil. Essa empresa é uma grande geradora de energia com capacidade de mais de 5 gigawatts. Controlada pela americana AES Corp, a AES Brasil produz energia renovável por meio de hidrelétricas, parques eólicos e geradores solares. A empresa está no estágio final de um grande ciclo de investimentos e pode se tornar uma forte pagadora de dividendos no futuro. Nessa aula de hoje a gente vai conversar com o CFO da AES Brasil, José Simão. Depois, vamos visitar o centro de Bauru, onde a AES controla todas as suas operações em diversos estados. E por fim, vamos conhecer uma unidade geradora de energia da AES, a hidrelétrica de Barra Bonita, no interior de São Paulo. Você vai entender em detalhes por que o Luiz Barsi comprou mais de 5% dessa empresa e por que ele segue comprando mais e mais ações. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ter muita informação que vale dinheiro. Olá, nós somos Felipe Ruiz, Fábio Baroni, Luiz Barsi e Jean Mello. Todos nós somos sócios do AGF, que é uma empresa de educação financeira voltada a formar investidores vencedores no mercado. Nessa Masterclass online e totalmente gratuita, que está dividida em 3 partes,
você vai poder conhecer a fundo o método Barsi de dividendos. Aliás, foi esse método que permitiu ao Barsi construir toda a sua fortuna. E a partir de agora, você também vai ter chances de começar a construir a sua. Daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais sobre a AES Brasil. Mas antes, eu tenho alguns importantes avisos para te dar. O primeiro deles é que você tem acesso a uma série de vantagens se você entrar no grupo de WhatsApp do método Barsi de dividendos. Esse grupo é silenciado e ninguém vai te importunar se você ingressar nele. Só administradores podem mandar mensagem. Lá a gente vai te mandar o resumo dessa aula em PDF para você poder relembrar o conteúdo sempre que você quiser. Lá você também vai receber um resumo do livro O Rei dos Dividendos, do Luiz Barsi. Se você tiver no WhatsApp e assistir na íntegra as 3 aulas desse curso gratuito, você também vai receber um certificado comprovando a sua participação na Masterclass. Lá no WhatsApp você ainda vai ter acesso a um link para poder se inscrever com até 40% de desconto no MBA em Value Investing com Barsi, que a gente vai lançar agora na segunda-feira. Você também vai poder ter a chance de ganhar uma bolsa integral para cursar esse MBA totalmente de graça. Deixa aqui embaixo um comentário com a hashtag Value Investing na prática, explicando por que é muito importante você conhecer bem as empresas em que você investe. Eu vou te dar um exemplo de comentário para você ver como é fácil. Hashtag Value Investing na prática. Os brasileiros gastam mais tempo escolhendo uma geladeira do que uma ação em que vão investir R$100 mil. Essa é a receita para o fracasso na Bolsa de Valores. Invista apenas em negócios que você realmente entende. Fazendo algo tão simples, você já tem a chance de ganhar uma bolsa integral para cursar o nosso MBA. O vencedor da bolsa vai ser anunciado nesse sábado. Pause agora mesmo esse vídeo e deixe o seu comentário porque esse MBA está incrível. Os seus professores vão ser o Barsi, nós, sócios do AGF, gestores que sabem ganhar dinheiro no mercado e analistas profissionais de ações. Quem se inscrever no primeiro dia vai ter acesso a um evento presencial com o Luiz Barsi, exclusivo só para alunos do MBA. Todos os alunos do MBA com curso superior completo também vão ser convidados a atuar como consultores de investimentos no Grupo Primo, do Thiago Nigro. E os alunos que virarem consultores e baterem uma meta bem fácil de ser atingida, vão ganhar cashback de metade das mensalidades pagas no MBA. Mas agora eu gostaria de te convidar a assistir essa aula incrível de Value Investing na prática. Vamos conhecer juntos as operações da empresa que é a 5ª maior posição da carteira do Barsi. Antes de começar essa aula, eu só gostaria de te dar um último aviso. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Aliás, a gente também não está fazendo nenhuma publicidade para a AES, nem estamos sendo remunerados pela empresa para divulgar essas informações. O nosso intuito aqui é simplesmente prover você com informação de qualidade para que mais adiante você possa tomar suas próprias decisões de investimentos de forma consciente. Então fica até o final dessa aula que vai ser incrível. Com vocês, a AES Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui na AES Brasil para conversar com o CFO José Simão. E para a gente é um prazer muito grande estar aqui do meu lado o Fabião, meu irmão, isso aí, como é que José vocês estão? Simão. E a gente está aqui para trazer um pouquinho mais de informação sobre essa empresa que a gente sabe que tem uma conexão grande com a AGF, porque a gente já falou várias vezes. E o nosso papel aqui hoje é trazer para você como se você fosse um pequeno acionista que estivesse visitando essa empresa e fazendo também essas perguntas para o CFO. Como a gente sabe que nem todo mundo tem condição de visitar as empresas, a gente está fazendo esse papel para tentar aproximar, né, o acionista, o pequeno acionista, para se sentir também um pequeno dono de um grande negócio. Então, muito obrigado por nos receber aqui hoje, José Simão. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, quanto tempo que você já está aqui na AES. Ótimo. Né? Obrigado, Jean. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. Para a gente poder falar da empresa, sempre é um prazer. A AGF é uma empresa que está muito próxima da gente, então a gente tem um grande prazer estar com vocês aqui. Eu estou na empresa desde 2015, eu entrei em março de 15, tá? Comecei na área de estratégia e estou em finanças desde 2018, mais ou menos. Então eu já passei por uma série de projetos aqui dentro e muito satisfeito sempre. A gente já fez muita coisa. Nesse período a gente saiu de uma empresa que tinha praticamente só ativos hídricos, praticamente não, eram só ativos hídricos, 2,6 gigas, e a gente dobrou a empresa agora, nós temos 5,2, é justamente o dobro, de capacidade totalmente renovável. Então a gente deixou as hídricas como estavam, que é uma base super importante para a gente, e adicionou solares e eólicas, principalmente eólicas, de forma que a gente dobrou a companhia nesse período. Então
É muito gratificante ter passado justamente por essa transformação e estar aqui na empresa desde o início dessa estratégia que a gente tem colocado em prática. E é interessante como é que a empresa vai mudando, né? Porque você pegou tudo isso, essa transformação toda da parte hídrica, tentando agora essa parte eólica, né? Exato. Que inclusive nós também estamos confiando nisso, né? Estamos confiando. Não, mas o bacana é isso, né, Jean? É as pessoas verem um pouquinho, né? A gente sempre fala, Zé Simão, que as empresas são organismos vivos, né? Então elas não param no tempo e ficam lá em berço esplêndido esperando que algo aconteça, né? Elas sempre se movimentam no intuito de gerar dividendos, gerar retorno acionista, gerar um bem para a sociedade também. Então é muito bacana que a AES é uma das empresas que a gente gosta bastante, por isso que a gente está aqui hoje. Bom, vamos começar as perguntinhas, a galera mandou algumas perguntas, a gente bolou outras também. Então, para vocês entenderem como é que funciona. A gente vai falar um pouquinho sobre a AES agora. Chegou no Brasil na década de 90, comprando hidrelétricas da CESP, né? Se qualquer coisa você corrige se a gente tiver errado. É isso aí. Mas é bem isso mesmo. E fazendo também investimentos em distribuição de energia, com compra de participações na Light, na Eletropaulo, enfim, né? A pergunta é por que a americana AES Corporation se interessou pelo Brasil especificamente? Acho que é legal você mencionar, Fábio, são 25 anos de Brasil, vocês vão acompanhar, vai ter algumas comemorações nossas e para fora também, Legal. que é uma marca importante. A AES americana, como você mencionou, é uma empresa baseada fora daqui do país, mas que acredita no Brasil e é um investidor de longo prazo, tanto que já está há 25 anos aqui conosco. Né? Você perguntou por que Brasil? Brasil é o país que, eu não sei se tem claro, da América Latina a gente é 40% da demanda do consumo de energia da região, então é super relevante. E é impossível você se colocar como uma empresa de América sem estar com uma participação importante no Brasil. Então, por isso que a empresa continua apostando aqui. E esse crescimento todo que eu acabei adiantando um pouco na minha abertura, se dá com retornos muito interessantes para o acionista, todos eles, né? Quer que seja o controlador, quer seja vocês, qualquer um se beneficia. A gente tem retornos bons, são projetos que são estruturantes e que, ao mesmo tempo, ajudam os clientes numa trajetória de descarbonização das matrizes. Né? Então, tem um apelo social, tem um apelo de transformacional para a sociedade como um todo e tem um retorno, né? Que a gente também não pode descuidar disso, mas são todos esses vértices que se compõem. Por isso, o Brasil é importante para a AES como um todo. Legal. Perfeito. Ó, José Simão, mais recentemente a gente teve aí, vendo a AES, que decidiu vender participação na Eletropaulo e na Light, né? Sim. E aí vocês acabaram saindo da parte de distribuição e concentraram o negócio basicamente na geração de energia no Brasil, né? Por que vocês tomaram essa decisão de mudança completa? É foco. Vocês falaram que empresas são organismos vivos, são organismos vivos. Numa época teve uma ideia de expandir a corporação, estou falando pelos Estados Unidos, tá? Não aqui pelo Brasil, mas expandir a corporação, depois o momento foi, vamos restringir geográfico e dentro da cadeia da produção, geração, distribuição de energia, focar em geração. Então foi um movimento global, não é específico aqui para o Brasil, fizeram outros desinvestimentos como esse, saindo da distribuição. Hoje, e no fim do dia, assim, voltando um pouco, a empresa fez a venda da Eletropaulo, que foi a grande saída, em 2018. E a gente começou a expandir a operação da geração no Brasil, né, dobrar a capacidade, como eu comentei, nessa mesma época. Em 2017 a gente fez a primeira aquisição, que foi Alto Sertão 2. Então, quando você... É muito na prática. A empresa decidiu sair da distribuição, focar na geração, alocou recursos que eram os mesmos para lá, e aí a empresa começou a crescer, começou a tomar um outro ritmo. Então, acho que é muito do organismo vivo que vocês falaram, teve uma mudança estratégica para foco, que eu acho que foi super acertado. A gente tem, basicamente, só para complementando aqui, a gente tem geração, distribuição, transmissão. Exato. Correto? A distribuição é o pior dos três do segmento? Não é pior, são muito distintos, né? A distribuição tem muita regulação, é uma operação muito intensiva de mão de obra, porque as pessoas estão nas ruas trocando poste, assim, é um business muito diferente da geração, que é pouco intensiva de mão de obra, a regulação é menor, ainda mais a gente que atua no Mercado Livre como prioridade tem muito menos regulação, e a transmissão, o pessoal diz que é a poupança do setor, assim, que é o que você tem você tem todo mês exatamente quanto você vai ter de RAP, né, que você acaba recebendo. É previsível. É outra jogada. Mas os três se complementam e são bem distintos, assim. Eu acho que você não pode falar que um é melhor e outro é pior. São distintos, tem riscos e retornos diferentes. Legal. A AES hoje ela é uma empresa de geração de energia com várias hidrelétricas, parques eólicos, né, solares. A capacidade instalada da companhia, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre exatamente os ativos. Você falou que mudou bastante, né, o número de geração. Eu queria que você contasse um pouquinho mais para a galera. Foi bacana. A gente nasceu com 2,6 gigas, que são as usinas que antigamente eram da CESP, que vocês mencionaram. Sim. Depois a gente em 2017 foi a primeira aquisição, Alto Sertão 2, foram 386 megas eólico. E a gente começou a crescer muito com M&A, porque a empresa aqui no Brasil tinha pouca expertise em geração ex-hidrelétrica. Né? A gente sempre foi uma empresa de gestão de ativos muito forte, tem essa cultura muito, muito forte mesmo, enraizada.
Mas o primeiro ativo eólico a gente precisou comprar, a gente não construiu, né? Porque você já está parte com o ativo operacional, lógico. O Arco Sotero 2 ele é totalmente contratado no mercado regulado, então também tem uma previsibilidade importante de receita. Sim. E a gente acabou utilizando muito da expertise da AES fora do país, trouxe bastante boas práticas, esse tipo de coisa, para colocar o parque em operação da forma mais plena. Hoje, o Alto Sertão 2 é o ativo que a gente tem que tem acho que a maior disponibilidade de todos os ele está conosco desde 2017, a gente opera aquilo super bem, né? Foi um aprendizado ali com um ativo que entrou já operacional e 100% contratado. A gente continuou crescendo, expandindo, a gente fez uma série de aquisições, construiu alguma coisinha solar e hoje a gente está construindo 700 megas ainda, tem em construção de ativos eólicos que são Cajuína e Tucano. Cajuína fase 2 e Tucano, que fica na Bahia. Foi muito bacana que no último trimestre a gente anunciou que a gente chegou a 4,5 gigas então, de capacidade instalada e a gente fala em 5,2 de capacidade contratada. O que é bacana, que esse crescimento que a gente está construindo, está 100% vendido. Não tem nada que não tem um aerogerador que está sem dono, vai falar assim. Todos eles geram receita. Tá? Legal. Então, quando você olha o EBITDA da companhia, é uma receita, é um EBITDA de fato contratado, contrato assinado, ajustado por IPCA. Então, não é uma transmissora da vida, mas assim, são receitas que são indexadas por inflação, dadas. Bem previsíveis. Totalmente previsíveis. Sim. Os contratos são com grandes clientes, com crédito muito bom, então não tem... Existe, mas é baixíssimo risco de crédito, que é importante. E contratos que, na média, tem, acho que são 17 anos de duração. Então, 17 anos, assinado, IPCA, ajustado por IPCA todo ano. É uma renda fixa que a gente tem que justifica a expansão, né? Por outro lado, a gente tem as hídricas, que é de onde a gente nasceu, na verdade. Elas têm um papel muito importante, que elas permitem que a gente, talvez seja uma das poucas empresas que consiga combinar as 3 fontes renováveis para entregar para o cliente o produto que necessariamente o cliente quer. As usinas eólicas ficam no Nordeste, e elas geram conforme o vento. Normalmente gera mais para o fim do dia, né? Madrugada, fim do dia. Mas o grande consumidor normalmente está no Sudeste e precisa de uma carga flat, ou reta, como é que chama? Bom, linear todas as horas do dia. Uma grande empresa que não pode parar porque não está gerando eólica. Então a gente pega a energia das eólicas, traz para o nosso portfólio aqui, que tem as hídricas, e usando as hídricas a gente entrega no Sudeste e contínuo. Queria que você falasse assim, exatamente quais são os ativos hidrelétricos da AES hoje. A gente tem 12 usinas hidrelétricas. Tá. 3 são PCHs, que são aquelas pequenininhas, e o restante, as 9 restantes, são usinas grandes, de grande porte. A gente tem uma que Água Vermelha é a maior delas, é uma usina com reservatório. Usina hidrelétrica com reservatório no Sudeste, assim, é o joia da coroa, é um negócio que é super valioso. E a gente tem Barra Bonita, que é uma que todo mundo conhece, que é onde tem as eclusas, é uma usina importante para a gente. E tem essa parte também turística que acaba... Muitas vezes as pessoas conhecem mais por isso. Bom, Fê, a gente já conversou com o José Simão, que é o DRI, ou seja, o diretor financeiro e de RI da AES Brasil. A gente já revelou qual que é a empresa que a gente vai vir visitar aqui e mostrar para vocês. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Qual que é essa primeira fase da visitação em loco? Bom, Lu, já está virando marca registrada do AGF, a gente sempre mostra as operações das empresas que a gente vai. E aqui a gente está hoje em Bauru para visitar o Centro de Operações da AES Brasil. É daqui que eles controlam todas as usinas do Brasil, hidrelétricas, eólicas e solares. E aqui você corrige problemas, identifica riscos, aumenta, diminui potência, enfim, tem muita coisa que dá para fazer. E a gente vai ver que é uma operação extremamente enxuta e eficiente. 5, 6, 7 pessoas ali numa sala de controle, olhando para todas as usinas do Brasil. Quantos estados mesmo? São 7 estados em que a AES detém operação hoje, né, depois desse crescimento que passou nos últimos 3 anos. E o interessante é porque Bauru, né, nos explicaram que aqui está estrategicamente localizado bem no centro de várias das unidades que a AES tem espalhadas aqui, principalmente pelo estado de São Paulo. Então, sem mais spoilers, vamos começar aqui a visitação do Centro de Operações, que eu não conheço, tá? Primeira vez, então vamos lá com a gente. E a gente está aqui com o José Roberto, que é técnico aqui do Centro de Operações e é quem vai explicar para a gente, detalhe por detalhe, dessa visita de hoje. O que acontece aqui no Centro de Operações? Explica para a gente, por favor. Então esse é o nosso Centro de Operações, onde a partir daqui a gente despacha e opera todos os nossos ativos de fonte hidro, solar e eólica. Então, baseado aí na posição física dos nossos ativos no Brasil, a gente mantém contato com o Centro de Operação do INS, os 3 dos 4 centros,
A gente também tem, além desse centro, a gente tem um centro backup localizado na usina de Bariri, que tem todas as condições aí de atender em caso de indisponibilidade nesse nosso centro aqui. Perfeito. Entendeu? Legal. Então quer dizer, daqui controla-se remotamente todas as Exatamente. Todas então, as operações. Exato. Então, a partir daqui, a gente tem o controle, todos os nossos ativos são operados remotamente. Legal. Então, quer dizer, ficam alguns colaboradores alocados em determinadas, nas operações fisicamente, e caso haja alguma emergência, algum problema, é detectado aqui, e esse colaborador, ele é acionado em loco, é isso? Exatamente. Então, durante o dia, a gente tem a operação com o apoio dos mantenedores na localidade, mas durante o restante fim de semana e feriados a gente opera diretamente por aqui. Essa operação ela é dividida aqui em 5 postos, ou seja, esses ativos são distribuídos em 5 postos de trabalho, onde as atribuições aí praticamente dos operadores, na realidade, vão desde condições normais de operação, onde manobras de rotina, partida, parada de unidades geradoras, entrega de equipamentos para manutenção e ajuste de geração feito pelo INS, até condições anormais, condições atípicas aí como emergência e tal. O pessoal está preparado para fazer tomar as ações necessárias por aqui. Alguma parada programada para manutenção, coisas do tipo, exatamente. Né? Nessa parte do telão, a gente tem as informações que representam nossos ativos hidráulicos, onde as usinas fazem a conexão, né? Então a gente tem todas as usinas aqui do Rio Tietê, do Rio Grande e do Rio Pardo, e as PCHs aqui também. Ah, legal. Só para o pessoal saber, aqui a gente vai visitar essa aqui de baixo, né? Exato. Barra Bonita. Barra Bonita. José, explica pra gente, por favor, o que é. Cada uma dessas bolinhas é uma unidade geradora, é isso? Exatamente, Luiz. Em Barra Bonita a gente tem 4 unidades geradoras. No momento a gente está com 3 unidades funcionando e uma desligada aí. Assim como ocorre com os outros ativos, né? Então, por exemplo, a gente está em Euclides da Cunha, tem 2 unidades funcionando e as outras 2 estão desligadas. Entendi. Tá. E essa decisão sobre ligar ou desligar a unidade geradora é baseada na vazão? Principalmente pelo despacho do dia, entendeu? Então o INS, que a geração, a gente coloca em operação a quantidade de unidades geradoras que vai suprir a geração daquele momento, daquela hora que foi solicitada na programação do dia de geração, né? Perfeito. Então essa coordenação com o INS, ela é praticamente também em tempo real, né? Exato. Assim, existe a programação diária de geração, que ela que é enviada no dia anterior. No dia anterior. E a gente obedece. Caso ocorra alguma alteração no sistema que o INS necessite de mais geração, aí ele aciona em tempo real. Por exemplo, nesses dias que teve ondas de calor muito grande, houve alguma mudança, por exemplo? Normalmente, nesses momentos, é quando existe mais, as máquinas permanecem mais tempo em operação e até qualquer tipo de manutenção o pessoal tenta evitar, principalmente nos horários de carga, né, de carga pesada, né? Que tipo de eventos podem acontecer aqui, José? Quais eventos que são reportados, quais pontos são mais críticos, que riscos, enfim? Na realidade, a gente mantém o tempo todo o sistema em monitoramento, os nossos ativos, né, a parte interna. Então, por exemplo, como eu falei, a gente monitora praticamente, a gente tem nos recursos do nosso sistema de controle, a gente monitora as variáveis, as variações das grandezas, se ocorre alguma alteração significativa ou não. E a gente também, principalmente com o sistema de alarmes, onde a gente, de acordo com o nível do alarme que ocorrer, a gente vai ter uma atuação mais rápida ou não necessário ter uma atuação tão rápida assim da nossa parte. Com relação à parte interna nossa, né? Com relação ao nosso controle das unidades geradoras. Nesse momento está tudo tranquilo, é o que tem se mantido. Aqui a gente colocou uma tela de geração instantânea, onde ela representa a grande parte dos nossos ativos aqui, onde está separado por usina, por tipo de fonte e depois pelo rio, né? Então, no caso da Hidro, ela está as informações do Rio Tietê, Rio Pardo, Rio Grande, Jaguari-Mirim, Mogi Guaçu, as PCHs lá. Depois tem aqui a parte da geração lá no Nordeste, tem Alto Sertão, tem Ventos, tem os outros Mandacaru e Salinas que estão sendo implementados no momento, Tucano e Cajuíno. E aqui as fontes solares aqui, que são
os 3 parques solares aqui. Quer dizer, esse pequeno quadrinho aqui é uma visão da AES Brasil É uma inteira em visão da tempo AES real, Brasil, né? Exato. Muito bom. Olha, eu não imaginava, Eu viu? também não imaginava, assim, coisas que mais me chamaram a O atenção. que você aprendeu Quer dizer, hoje? Conta aí. a AES tem plantas, tem portfólio em 7 estados brasileiros. Pois e eles é. conseguem controlar com 5 pessoas em cada turno, quer dizer, são 25 pessoas especializadas aqui no COGE, que controlam tudo nessa grande tela. É incrível. Tudo automatizado, então qualquer problema que não seja resolvido aqui, você tem um mantenedor que fica alocado em cada uma dessas plantas para o pronto atendimento, né, para resolver. Isso é extremamente importante, Fê, porque disponibilidade, a gente vai ver em seguida, é um indicador Fator crítico, né? muito importante Sem dúvida. para uma empresa de geração, né? Então a disponibilidade ela vai depender, obviamente, da intermitência dos ventos ou da intermitência da luz solar, no caso também da vazão das águas, e é tudo controlado aqui, né? Então achei fantástico. E Não, você? muito legal. Alguma Também coisa achei. que te chamou Não, e atenção? assim, a gente, é aquilo que a gente estava falando no início, né? A gente sempre tenta vir com a visão do investidor, né? Por que isso é importante para a gente e o que isso impacta na minha análise? E assim, 2 coisas chamaram muito a minha atenção aqui. A primeira é a eficiência. Você vê que a gente está numa sala com 5, 6 operadores que têm visão de todos os ativos do Brasil Extremamente inteiro, especializados. em tempo real, especializados, acompanham aqui a geração acumulada em tempo real e qualquer problema na mesma hora você já dispara essa necessidade de um plano de ação, de correção, etc. Então, eficiência é muito interessante. E segundo, Lu, a questão da segurança, né? Porque, como você falou, a disponibilidade é fundamental, mas se você não tiver segurança, você não tem disponibilidade. Exatamente. Então, Imagina o prejuízo de você ter meia hora de uma parada aqui de todos os sistemas por um Pois é. cyberataque, por exemplo. Então aqui você consegue agir em tempo real com problemas operacionais e problemas, você falou de um cyberataque, a gente descobriu hoje que eles têm redundâncias em praticamente tudo. Você tem um segundo sistema e um terceiro que você consegue emergência. operar de emergência. Então isso é vermelha. fundamental, pessoal. A gente veio conhecer em loco como que funciona uma usina hidrelétrica. A gente está aqui em Barra Bonita com o Marcos, que eu vim apresentar aqui para vocês, que é o técnico e mantenedor aqui de Barra Bonita. Marcos, obrigada por receber a gente. Que sala legal é essa que a gente está? Por onde a gente começou a nossa visita? Sim, aqui é a sala de comando de Barra Bonita, onde a gente tem o controle das unidades geradoras e também da Iclusa, remotamente. Para que a gente faz todo o controle e toda a supervisão da usina. Muito legal. E todos esses equipamentos que a gente está vendo aqui, eles já estão desativados, né? Quer dizer, Sim. mas era assim que funcionava a sala de controle na década de 60, 63, quando essa usina foi inaugurada, Exato. né? Exatamente. Esse aqui é o equipamento original de controle da usina. Hoje a gente não usa mais equipamento e opera via sistemas supervisórios. A gente vai dar uma olhada aqui nas telas. Aliás, é até curioso porque a gente entrou aqui na sala de controle e não tem nenhuma pessoa Ninguém. no controle, né? Por que isso? Porque hoje a usina é supervisionada remotamente, via o COGE, que vocês visitaram também lá em Bauru. Então eles que estão fazendo a supervisão full time da usina. Lá sim roda turno e qualquer normalidade eles vão comunicar a gente. E a gente também tem algumas outras atividades para manter a disponibilidade dos ativos de Barra Bonita. Então, cada uma dessas, desculpe a São as unidades linguagem geradoras. leiga, né? Então, cada bolinha dessa é uma unidade geradora, certo? Isso. E No esse- momento, a máquina 1 está gerando em torno de 7 megawatts, máquina 2, 7, máquina 3, 12 e a máquina 4 está parada. Por isso que ela está... Isso é o acumulado? Não, ou está é gerando por hora? instantâneo. Está gerando instantâneo. tá. Agora, nesse momento. Neste momento. Legal. Então, são os mesmos controles, os mesmos KPIs que a gente viu lá em COGE. Nós vamos passar depois são os vertedores. Ah, os vertedores já nos falaram ontem que, assim, é uma parte fundamental de uma usina, né? Sim, o controle e segurança da barragem. Nós temos que controlar o nível, nós temos o nível mínimo e o nível máximo operacional. E a gente mantém esse nível com o auxílio dos vertedores e com a geração também. Se a gente está chegando mais água, a gente pode programar uma geração maior e consumir essa água. Maravilha. Isso. Então agora a gente vai ver isso na prática lá em cima, né, Fê? A gente isso vai aí. subir para ter uma visão panorâmica e o Marcos vai explicar pra gente como que funciona de fato o operacional, quais são as partes mais importantes de uma hidrelétrica. Bom, vamos lá, Marcos. A gente acabou de sair da sala de comando lá embaixo e subimos aqui para a crista da barragem, né, pra gente ter uma visão também um pouquinho mais ampla aqui e de cima da usina. Como é que funciona? Explica um pouquinho pra gente, né? Quer dizer, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Aqui é a montante e aqui para baixo é a jusante. Como que funciona? Como que gera energia daqui? Ok. Aqui nós temos o reservatório que foi
criado com a construção da usina e o desnível que foi criado na época, de 24 metros. Então nós criamos a energia potencial, que é o acúmulo de água no reservatório. Aí para fazer a geração, a gente pega essa água através de grades de tomada que nós temos aqui ao lado. Essa água vai ser direcionada para o interior da turbina. E esse movimento da água vai gerar energia cinética, de movimento. Chegando na turbina, a água, ao passar na turbina hidráulica, vai transformar a energia cinética em energia de movimento mecânico. E essa energia mecânica, nós vamos ver depois lá embaixo, através de um eixo, é transmitido por gerador elétrico, que com o auxílio do eletromagnetismo vai fazer a geração de tensão em corrente alternada aqui na usina de Barra Bonita. Qual que é o tamanho da queda aqui que você tinha explicado? Ela vai variar entre 20 e 24 metros no máximo. Por ser uma usina de reservatório, tem uma variação. Caramba. Hoje nós estamos em torno de 23 metros. E Marcos, de queda. explica pra gente o que é o vertedouro. Você falou muito da importância desse local aqui da barragem. Sim. O vertedouro é uma estrutura adjacente aqui à casa de máquinas, onde nós temos os elementos que fazem a extravasão do fluxo de água maior do que aquele que a gente usa para gerar. E qual que é a importância do vertedouro? É o controle de nível e a segurança da barragem, para a gente evitar de numa chuva muito intensa ocorrer um galgamento ou transbordamento da barragem. Então, aqui, Isso é crítico para uma barragem, Crítico, né? sim. claro. Então, em cada vertedouro você vai ter um determinado número de comportas que se abrem para você fazer o controle desse fluxo Exatamente. adequado, né? A gente vai, através de monitoramento de nível montante e de monitoramento em pontos mais distantes, a gente consegue prever quanto está chegando de água. E através disso a gente consegue antecipar essa descarga ou pelo menos amortizar a cheia, como a gente chama, soltando mais devagar. E como que funciona justamente a medição, né, do nível aqui do reservatório? A gente tem uma régua que fica aqui no corpo da barragem que mede o nível da estrutura e do reservatório em relação sempre ao nível do mar. Essa cota que nós estamos pisando no momento, ela está a 454,50 metros acima do nível do mar. E o máximo operacional nosso é 451,50. Então até ali a gente pode acumular, dependendo do período do ano, é lógico, e usar para geração. A partir dali a gente tem mais 1,5 metro que chega numa outra cota que a gente chama cota máximo maximorum, que é uma cota de segurança para absorver uma cheia que tem a possibilidade de ocorrer a cada 10 mil anos, que é a década milenar. Caramba, A famosa margem de segurança. Margem de segurança. Exato. Curiosidade histórica, isso quase já aconteceu aqui na década de 80, teve uma grande cheia dessa, né? Conta pra gente um pouquinho. Em 83 nós passamos por uma cheia dessa, precisamos abrir todos os vertedores com a capacidade máxima e mesmo assim, num curto período de tempo, o nível continua subindo, até que ele se controlou e começou a voltar à normalidade. O que aconteceu naquela época? A gente já estava fora do período de cheia, o reservatório já estava praticamente cheio, a gente não tinha muito mais capacidade de acumulação. O que nos salvou foi esse nível máximo maximorum, que amortizou essa cheia fora de época. Você falou inclusive sobre a probabilidade remota daquele evento, né? Qual que Sim, a probabilidade é 1 a cada 10 mil anos. foi do evento, né? Isso. A usina tem 60 anos e passou por um episódio só desse. Impressionante. E sobreviveu ao momento desse. Sim. né, Exatamente. Mostra a robustez desafio. da estrutura. Sim. Legal. Então daqui a gente vai mostrar a parte da eclusa, certo? Então a gente vai caminhar para lá e vai ver para que serve uma eclusa, como que funciona. Inclusive a gente vai conseguir ver também 2 embarcações que vão estar passando daqui a pouquinho para vocês darem uma olhadinha. Uma eclusa é um projeto construído junto com a usina para vencer o desnível que a própria usina causou, de jusante para montante. A nossa eclusa aqui tem capacidade de operação para até 26 metros de desnível máximo, mas a gente opera em torno de 24. E a dimensão da câmara, 142 metros por 12 de largura. Então a gente pode comportar ou múltiplas embarcações ou uma única embarcação de carga de até 137 metros. E como que é feito todo o processo? Ou por essas mesas de comando ou por sistema supervisório à distância. O que a gente faz? As embarcações solicitam a permissão, a gente vai autorizar, faz o fechamento das portas, ou jusante ou montante, e o enchimento ou esvaziamento todo por gravidade. E usando a força da água em no máximo 11 minutos, todo esse processo, sem consumo de energia. Todo esse processo demora só 11 minutos? Só 11 minutos. Depois da embarcação atracada, 11 minutos estamos equalizados o nível montante ou jusante. Quer dizer, em uma escala, claro, muito menor, é mais ou menos isso que acontece no Canal do Panamá, né? Exatamente. A mesma coisa que acontece num único desnível. E, só para ressaltar, a eclusa de Barra Bonita é a primeira da América do Sul a entrar em operação. E nesse ano aqui, dia 29 de novembro, completou 50 anos de operação. Que legal. Quais os tipos de embarcação que a eclusa aqui recebe? Aqui em Barra Bonita é muito comum as embarcações de turismo e esporte e recreio.
Um pouco de embarcações de carga também passam. Já passou por aqui soja, milho, álcool, madeira e algumas outras extraídas no próprio reservatório, como areia. Mas o mais comum hoje é passageiros, ou de esporte e recreio ou de turismo. A gente viu por dentro como é a operação de uma hidrelétrica como Barra Bonita. É preciso atender à necessidade de energia do sistema elétrico e administrar o nível dos reservatórios. Tem de abrir e fechar eclusas e assegurar que as turbinas e todos os equipamentos estejam funcionando. Agora vamos voltar para o Centro de Monitoramento de Reservatórios e Barragens em Bauru para você conhecer a tecnologia que a AES usa na manutenção de barragens. Bom, pessoal, a gente está aqui com o Wagner agora, que é o gerente de Meio Ambiente e Infraestrutura aqui da AES. E a gente veio para uma segunda parte da visita de hoje aqui no COGE, que é de uma área bastante importante aqui, né? Que a gente já está lendo ali, Centro de Monitoramento de Reservatórios e Barragens, né, Wagner? Isso. O que essa área aqui é responsável, por que é tão importante dentro da companhia? Perfeito. Aqui nós temos aqui integrados nessa área, né, as atividades de manutenção civil, meio ambiente, fundiário patrimonial e facilities, né? Então a equipe técnica trabalha aqui dessas áreas voltadas no suporte das equipes de campo nas atividades do dia a dia. Então nós temos aqui uma sequência de equipamentos, drones e tecnologias que auxiliam nas equipes de campo na atuação nesses processos. Maravilha, então vamos lá conhecer quais são esses equipamentos e como que a tecnologia é uma grande aliada aqui da segurança e da manutenção. Ô Wagner, agora esse aqui eu confesso que eu estou curiosa. Para que serve esse equipamento aqui, por favor? Ok, claro. Esse equipamento ele é um ROV, ele é um veículo operado remotamente, ou um mini submarino. Uau. Ele foi desenvolvido, né, através de um projeto de pesquisa e desenvolvimento com a Universidade Estadual, né, Unesp, aqui de Bauru. Ele foi um projeto que findou aí em 2014 e foi empregado ativamente, né, nas inspeções submersas da AES Brasil desde 2016. Quando nós falamos em inspeções, né, de usinas hidrelétricas de estruturas, a parte visível, a parte que está fora da água, é possível você inspecionar visualmente e com o uso de drones. Mas a região submersa, né, só seria possível com o uso de mergulhadores até então. O ROV veio suprir essa lacuna. Então ele é dotado, além de câmeras, né, câmeras RGB, que faria o papel da visão normal de mergulhadores, um sonar. Esse sonar ele foi importado dos Estados Unidos, né, ele é de última geração e ele permite, independentemente da turbidez da água, da claridade, da luminosidade, reproduzir a imagem total da estrutura submersa, como nós podemos observar aqui na tela. Então aqui nós estamos vendo, por exemplo, a região de tomada d'água, né? Então seria praticamente uma imagem real gerada por esse aparelho. Gerada por esse aparelho. Isso permite que a equipe consiga avaliar a condição das estruturas e da tomada d'água. A AES realiza inspeções trimestrais em todas as unidades geradoras. Então, nós realizamos mais de 140 inspeções por ano, desde 2016. Então, isso permite acompanhar de forma contínua, né, o andamento e as condições das estruturas submersas. Lembrando que a atividade de mergulhos é uma atividade extremamente arriscada, perigosa. Então, nós praticamente não fazemos inspeções mais com os mergulhadores, né? A gente utiliza o ROV para isso. No primeiro ano que nós implantamos ele, evitou 80 paradas programadas. Então isso é o quê? Isso é disponibilidade de equipamento. Isso é perda de receita. 80 paradas? 80 paradas. Por ano? Por ano, comparado com o anterior. Então, talvez, sem sombra de dúvidas, é o nosso equipamento que é mais utilizado. Assim. Inclusive nós temos até um veículo, né, customizado para ele. Legal. E aqui nós temos, né, nossa última aquisição. Olha, esse é legal, hein? Que é um drone de alta capacidade de carga, né, o Matrice, né, 300 RTK. Então, qual que é a diferença dele para esse daqui, né? Basicamente, por ele ser maior, você consegue trocar os sensores, que são câmeras. Então você pode utilizar câmeras, por exemplo, para imageamento térmico, câmeras de alta precisão para topografia, câmeras para focar, por exemplo, vegetação, né? E ele pode combinar sensores também, né? E ele recebe uma correção em tempo real de uma antena, aquela antena que está ali, né, posicionada, o que leva à precisão
da imagem centimétrica. Aqui, por exemplo, nós temos uma ilustração de um trabalho feito com ele. Isso não é uma imagem, é um modelo 3D. É um modelo. É um modelo 3D de alta definição. Caramba. Parecia uma coisa... Você consegue girar. Então, através de imageamentos contínuos, nós fazemos campanhas trimestrais, você consegue comparar imagens e identificar qualquer tipo de alteração possível. Legal. Então, é uma forma da tecnologia a serviço Da gestão patrimonial. Foi bem legal conhecer a operação da ES, né? Esse é um dos pilares do método Barsi de dividendos. Para um bom investidor, não basta apenas olhar os números, os balanços e as planilhas. É preciso compreender mais a fundo a dinâmica do negócio. Agora vamos voltar à conversa do Fábio e do Jean com José Simão, CFO da ES. Então, a AES tem uma estratégia de vender energia, né, no mercado livre, né, com contratos de longo prazo. Qual que é hoje o preço médio da energia que é comercializada pela AES e se faz sentido vender energia com tanta antecedência? Olha, o preço médio que você olha no nosso portfólio, o portfólio tem contratos novos, contratos antigos, é uma foto. São R$190 mais ou menos, hoje. Sempre, como eu comentei, sempre ajustados por inflação, que é um tema importante. A gente não tem pressa de vender de jeito nenhum, tá? A gente tem nossas métricas de retorno, tanto para a hídrica. A hídrica vende, de novo, contratos curtos de 3 a 5 anos. Então, por isso que quando vocês olham o nível de contratação do portfólio como um todo, sempre é decrescente, porque 50% da energia ainda é hídrica. Sim. E são 3 a 5 anos. Então, muito para frente, a gente praticamente não vendeu a hídrica. E a gente não tem pressa de vender, acho que para te responder. Porque hoje os preços, se eu for olhar a referência de mercado, você vai encontrar a energia convencional, que é a energia que não é eólica ou solar, ela mais ou menos está tradando a R$125 em 2027, 2028. Muito inferior aos 190 que a gente tem hoje no portfólio. E a gente está muito contratado. Se olhar 23, 24, 25, a gente praticamente não tem energia disponível para vender. Então, a gente fica numa posição confortável. A gente não precisa sair para vender agora com preço a R$125 versus um portfólio de 190. Porque eu estou com um portfólio tranquilo, com uma margem contratada bem interessante. E espero, quando o preço começar a voltar, porque, como eu comentei, o Brasil é muito hídrico. Um ano que não tem chuva, puxa, o preço, assim, ele bate no teto facilmente, é muito volátil. Os contratos novos são um pouco diferentes, porque os grandes clientes, eles têm demanda de energia sim ou sim. Ele não tem muito, ele não escolhe quando ele vai precisar. Ele está com um processo... expansão da indústria dele, por exemplo, ele precisa comprar energia. Tá? Então, aí a gente consegue vender um produto que fica acima do preço desse 190, a gente fechou um contrato no primeiro trimestre desse ano, bem acima dos 190, porque o cliente precisava de um produto específico, bem ímpar, que a gente consegue entregar pela capacidade de customizar que o portfólio renovável, né, com a hídrica, eólica e solar nos permite. E a gente sai desse preço de oceano vermelho ali, de 125, 150 reais, com um preço bastante superior. Vocês veem a popularização do carro elétrico e a produção de hidrogênio verde como algum tipo de alavanca para crescimento de demanda por energia no Brasil nos próximos anos, de alguma forma? São discussões que a gente tem com frequência. Sinceramente, o hidrogênio, talvez muito antes. Tá? A gente vê o hidrogênio... A gente tem um projeto já sendo analisado lá no Porto de Pecém, mas é coisa para o final da década. Assim, não é nada para agora. Mas o setor elétrico é muito também... Os movimentos são de longo prazo, né? Então, final da década tá na esquina. O carro elétrico, sinceramente, menos. Tá? Tem um movimento de eletrificação, mas ainda é um negócio muito de nicho. Nada que para a gente aumente muito a demanda para frente. O que tem hoje, que está com tração, o segmento de data center, por exemplo, que é um segmento que está com a popularização de inteligência artificial e tal, o Brasil é muito bem posicionado, sabe? É um país que é bem visto por outros países do mundo. Energia barata, renovável, e é um país que tem uma regulação estável e tal, então atrai tipo de investimento estrangeiro para big techs, telecom, que é a AES globalmente é muito forte com esses clientes, é um nicho da AES americana, e a gente tem conseguido trazer isso para cá. Então tem tido bastante demanda desse segmento específico. Fertilizantes que vão também, cada vez mais a gente vai passar a produzir fertilizantes aqui no Brasil, esse tipo de coisa são talvez nichos que trazem uma demanda já para o curto prazo, que justificam a gente continuar expandindo. E esses dois que você comentou, o hidrogênio verde, acho que vem para o fim da década, e o carro elétrico, sinceramente, depois, tá? Algo mais para frente ainda. Sim. Mas tecnologia, você sabe, muda muito rápido, né? Então, hoje, é mais ou menos essa foto. Perfeito. Mas são drivers de demanda. A AES investiu cerca de 3 bilhões agora em 2023, não foi? Sim. Que é um número super elevado, né? Que justamente para refletir a ampliação da capacidade de geração da empresa que você falou muito bem aí no começo. E agora, já para 2024, o mercado está esperando uma redução grande em relação aos investimentos, com a conclusão de Cajuína 1, A2 e Tucano. É isso mesmo que a gente deve esperar, o que deve acontecer daqui para frente? Como é que vocês estão vendo essa questão dos investimentos? Não, você está certo. Assim, o investimento é substancialmente menor.
Eu diria que é, sei lá, entre 10% e 15% do que foi feito desses 3 bi desse ano de 2023. Porque é natural, né? Imagina só, a gente construiu 1 giga de plantas eólicas e o portfólio operacional, na época que a gente começou a construção, era de 4 gigas, né? Por isso que a gente vai para o 5.2. Era 4.2 operacionais, 1 giga de construção, a gente vai chegar em 5.2. Legal. Então, exigiu 1 em cima de 4, né? Exige muito fund, muito capex, muita alavancagem, que é um tema que acho que a gente poderia aproveitar para passar. Mas que terminou, né? Assim, basicamente, a gente está no fim do ciclo agora de expansão, que foi muito importante para a companhia. Grandes contratos, a gente fechou com grandes clientes, a gente vai entregar esses contratos a partir dos novos ativos e que pediram aí esses 3 bilhões de reais ao longo de 2023. Para 24, basicamente, a gente termina, como eu comentei, Tucano termina ainda em 23, Cajuína fase 1 já foi entregue, fase 2, primeiro semestre de 24. E ali, assim, depois, o que tem de CAPEX ainda, por volta de uns 250, 300 milhões de reais, o que é aquilo? Muito, a gente chama de turnaround, mas os ativos que nós compramos, os M&As, a gente compra ativos que têm alguma dificuldade, algum desafio operacional, colocando assim. Que é aí que a gente gera valor. Como eu comentei, a gente é um operador de ativos, nasceu com essa atividade como core. Os ativos que a gente compra têm algum ângulo que justifica que a gente nos traga o portfólio melhor a operação. Como a gente fez em Alto Sertão 2, a gente continua fazendo com todos eles. Isso pede um investimento. Então, sempre que a gente modela um M&A, a gente coloca um investimento de compra, um investimento de melhoria, de compra de estoque, né? A gente põe de volta o ativo para operar de forma plena. E aí ele passa a operar, com a falta de capacidade que a gente imaginava quando a gente comprou. Muitas vezes volta a operar o que ele tinha antes de algum eventual problema que deu, que permitiu que a gente comprasse. Então, o CAPEX que resta em 24 é muito ainda isso, de recuperação dos ativos de M&A. 25 isso também acaba, então passa a ser muito menos, porque os ativos já estão de volta. E o CAPEX da hídrica, que é uns 70, 80 milhões de reais por ano, que para manter assim é pouco, mas para manter o negócio sempre operacional do jeito que é. Então é isso, é o fim do ciclo de CAPEX. Quando a gente conversa com investidores, com fundos, sempre a gente fala que a gente está justamente no fim do ciclo de crescimento agora. E para o ano que vem, a figura de desalavancagem, porque, como eu comentei, o EBITDA, toda a receita desses novos empreendimentos está contratada. Então, a gente passa a ter um EBITDA cada vez maior, contratado. A gente passa a desalavancar a companhia, matemática simples, né? Você está com a dívida já no balanço e passa a ter mais EBITDA. E aumenta a duration da dívida. A macroeconomia nos ajuda, que agora a queda de Selic também reduz a despesa financeira. Então, é justamente o fim do ciclo de crescimento que foi muito importante para a gente, né? Mudou o patamar da companhia, permitiu que a gente chegasse a esse estágio final de dobrá-la versus 2017. E até lembrando aqui, o pequeno acionista foi chamado para fazer subscrição, né? Isso foi importante. Justamente por causa desse investimento, né? Uma sinalização importante foi ver que a própria ES foi lá e acompanhou, né? Sempre acompanhou. A gente fez chamada de capital duas, em 21 e 22. Sim. Em 21 a gente levantou equity, foi uma oferta pública de ações, o chamado follow-on. A gente fez para fazer o equity da parte de Cajuína, que é o que a gente está terminando de entregar agora, Cajuína 1 e 2, que termina agora. Em 22 a gente levantou praticamente o mesmo valor, 1 bi, foi uma oferta de capital privada, só para os acionistas da base, a gente optou por fazer esse tipo de transação. E o funding foi para o último M&A que nós fizemos, que são os ativos que a gente chama de Cúbico 2, mas são os últimos ativos de Cúbico, são 3 ativos, que somam quase 500 megas de capacidade desses 4.5 que nós temos hoje, que a gente concluiu a transação em dezembro de 22. Tá? Então foi isso, foi uma participação muito importante. A gente teve, no total, 92% dos acionistas acompanharam, então teve de fato uma participação importante de toda a base. E a AES sempre, tanto em 21 quanto em 22, entrou com... Hoje tem 47%, né? Então entrou mais ou menos com metade do cheque nas duas ocasiões. É assim, Simão, agora eu vou... Uma pergunta aqui que não quer calar. Porque assim, a galera que segue o AGF gosta de dividendos, né? Sim. Acabou o investimento. Acabou. Então, eu até não era, também, né? Não era essa pergunta na sequência, mas a gente vai melhor para essa, porque você já falou um pouquinho. Por que ele falou que acabou o investimento? Exatamente. Ligou uma coisa a outra. Você falou que a AES está num fim de um ciclo de grandes investimentos, né? Você falou que fala em suas conversas com os fundos que já está vendo algum espaço, talvez, aí eu vou colocar isso na tua boca, de um possível dividendo, um cheirinho, eu tenho um nariz grande, então eu dou uma olhada que tem um cheirinho de dividendo aparecendo por aí. A AES, Simão, ela não distribuiu dividendos em 2023, né? No ano de 2023. Então, com a redução do CAPEX,
né, dos investimentos a partir de 2024, teria algum espacinho aí, ainda que seja pequeno? Essa pergunta é boa e é um negócio que a gente se debate bastante aqui. Sim, porque hoje a alavancagem está em 5,6 vezes dívida líquida EBITDA. Então, e com o cenário de Selic ainda está em redução, mas é alta, continua alta. Sim. Então a despesa financeira tem seu peso no nosso balanço, na nossa geração de caixa. A gente aprovou, se eu não me engano foi em 21, a gente não tinha política até então, mas a gente tinha a prática de pagar 100% do lucro como dividendo sempre. Vocês deixaram mal acostumado o acionista. Sim. Não, mas era assim, sabe quanto era a relação dívida líquida EBITDA quando a gente começou a estratégia de crescimento? 0,9. Sim, mas que é ruim. É ruim também. 5,6 é até elevado pelo fim do ciclo, mas 0,9 também. Sim. Acho que você consegue gerar valor com a alavancagem. Bem, a gente tem hoje a política de distribuir entre 50% e 100% do lucro. Lembrem que o mínimo por lei são 25%, e isso a gente já travou no mínimo 50%. Então a gente não está tá acima do que é previsto por lei, pela lei das SAs, então fica entre 50% e 100%. Em 2023, a gente vai manter os 50%, em 2024 provavelmente, Fábio, porque ainda não terminou o fluxo, o ciclo de... A gente vai começar a desalavancar, mas ainda não terminou. Perfeito. E daí para frente, como eu comentei, aí passa a ser uma empresa com a receita totalmente contratada, as obras são prontas, aí a gente passa a reavaliar, mas hoje, com a situação macro que está, não faz sentido pagar o 100%. A gente vai continuar nessa... E eu acho que faz sentido na ponta do lápis, né? Senão, acaba sendo, eventualmente, a gente contrair uma dívida para pagar um dividendo, que acho que aí acaba não fazendo sentido. Porque recentemente saiu na mídia que a AES teria contratado o Itaú BBA, né, para conseguir um sócio na sua operação, com o objetivo de levantar capital, né, e o crescimento da companhia, que aí cogitaria construir uma Tucano 2, uma Cajuína 3, né? Então, assim, pensando nessa desalavancagem, né, talvez vocês já pensam numa nova onda de crescimento com outros investimentos e fazendo uma nova chamada de capital ou colocando um sócio para conseguir suportar esse crescimento da empresa? A primeira coisa é que Cajuína 2, Cajuína 3 e Tucano 2 são os próximos estágios das obras que estão Então, tem muita sinergia em fazer, porque as equipes já estão lá, mobilizadas. Então, se a gente conseguisse fechar algum PPA, que é o contrato de longo prazo, nos moldes que a gente fez em 21, que permitiram essa expansão que a gente fez agora, poxa, vamos olhar, vamos ver se estiver dando retorno. O custo de capital, quer seja dívida, quer seja equity, faz parte da conta, é uma das principais alavancas do assunto. Mas a primeira coisa é que tem que achar um cliente, tem que fechar um contrato de longo prazo. A gente, por estratégia, vocês acompanham a empresa, a gente nunca passou a construir nada sem estar com a receita travada. É um ponto meio que de gestão de riscos que a gente tem como prioridade aqui. Então, se eventualmente a gente for expandir de fato em 2024, seria... Primeiro, vamos fechar o contrato, vamos garantir que a gente tem a receita e depois a gente começa a colocar o dinheiro para rodar e aí cresce. Qual seria a TIR mínima que vocês exigem para começar a construir esses novos projetos? Vocês devem olhar esses PPAs todos que a gente fez, se fizerem as contas, vocês vão encontrar entre 15 e 17 nominal pelo período completo do ativo, que são 30 anos mais ou menos. Tá? Perfeito. Então são tiros atrativos. Tá? Sim, tanto com certeza. É isso que pauta. Enquanto não estiver nesse patamar, a gente espera e vamos continuando buscar bons acordos para continuar expandindo. É o que você falou, não é crescer a qualquer custo, né? Não, isso é uma mensagem que deixar bem clara. Assim, a disciplina da alocação de capital é chave. Perfeito. É meio que dita aqui. A gente é uma empresa de crescimento, mas o retorno vem acima de tudo. Então não é... E hoje por hoje, o reservatório cheio, o preço para baixo, assim, não é trivial o crescimento. Não só aqui, acho que vocês estão vendo outras empresas também estão com uma situação parecida. Né? Perfeito. Simão, em geral, os analistas que acabam cobrindo a AES de alguma forma, eles costumam dizer que a ação já está bem precificada. Vou discordar, com certeza. Isso é bom. A companhia negocia cerca de 15 vezes lucro em 2024, 8 vezes EBITDA e 1,1 vezes valor patrimonial, né, com uma TIR próxima dos 10% aí. Dos 11 analistas que cobrem a AES, só 3 recomendam compra da ação. Que gatilhos você acha que poderiam acontecer aí no meio do caminho para que eles, digamos assim, para que as ações fizessem ou tivessem... Destravasse o valor, né? Destravasse o valor de alguma forma. Sempre aparece desalavancagem. Então, assim que a gente começar a baixar desse 5,6, o mercado já vai ver que, de fato, acabou de fato o ciclo, está desalavancando. Esse é curtíssimo prazo. Acho que em breve a gente vai poder reportar esse tipo de métrica que já mostra longe de onde a gente vai querer estar, mas assim já mostra uma trajetória descendente. Tá? Se olhar a nossa alavancagem, ela veio, ficou 2 tris igual, e agora a ideia é que ela começa a descer naturalmente. Isso já é um trigger. Tá? Macro, acho que é menos, mas macroeconomia é um trigger. Quando vocês veem, qualquer coisa que sai do Fed acaba impactando o nosso papel aqui pela alavancagem. Tem muito valor no crescimento, mas esse crescimento futuro os analistas nunca põem na conta. Eles ficam com dúvida, e não é conosco, em geral. Tá? Eles acabam não precificando muito o crescimento futuro. A gente, em específico, eu comentei um pouco das hídricas com reservatório no Sudeste. Isso
quando a regulação está começando cada vez mais a evoluir no sentido de fato, atribuir à hídrica um valor financeiro que ela merece, assim, pela capacidade de modulação que ela faz da carga, do despacho sem emissão, tem muito ativo, muito valor esses ativos. E a regulação, a princípio, parece que está começando a enxergar isso e talvez mudasse para beneficiar um pouco, beneficiar não, começar a pagar alguma coisa pelos atributos que a hídrica contribui para o sistema. Vocês viram o apagão? As primeiras usinas a usarem, sem entrarem em operação e voltarem a carga do país, são as hídricas, sem dúvida. Intermitência, sempre a hídrica que entra para resolver. Tem as térmicas também, mas tem a parte da emissão, tá? Vamos focar nas hídricas, que é o nosso negócio. Então, acho que uma regulação que passe a remunerar melhor as hídricas é um trigger importante. A gente tem as concessões em 32 terminando das hídricas. Então, qualquer discussão de renovação de concessão, antecipação, o valor residual no fim das concessões, são temas também muito regulatórios, mas que têm muito valor. Simão, por último aqui, você e os principais diretores da AES detêm ações da empresa. E mais uma coisinha, se a empresa ela tem algum tipo de política para incentivar o colaborador a adquirir empresas da companhia? Ações da companhia? A segunda não, que não tem nenhuma política. E eu não, bom, vou falar por mim, eu não tenho ações, eu não sei dos outros, é uma coisa pessoal. Mas é totalmente legal, podem comprar, eles só tem que observar, tem alguns períodos que você tem que ficar fora, né, que é natural, e tem que seguir as regulamentações da CVM, acho que é isso. Eu não posso falar pelos outros, eu não sei. Tá? Simão, quero agradecer demais o teu tempo, obrigado a todo mundo da AES que nos recebeu super bem. É legal demais conhecer as empresas da Bolsa, não é mesmo? Como a AES, né? Terminada essa fase de pesados investimentos, a AES deve iniciar um processo rápido de desalavancagem. A queda dos juros no Brasil e nos Estados Unidos também deve ajudar a reduzir o peso da dívida da empresa. Por esses motivos, é possível que a AES se transforme nos próximos anos em uma vaca leiteira, uma forte pagadora de dividendos. A gente está chegando ao fim dessa aula. Na próxima segunda-feira, vamos liberar a terceira aula, onde você vai descobrir o jeito mais rápido de começar a investir na Bolsa como um bilionário. Porque a gente vai abrir as inscrições para o MBA em Value Investing com o Luiz Barsi. Esse curso é ideal tanto para quem quer começar a trabalhar no mercado financeiro como analista ou consultor de investimentos, como para quem deseja construir patrimônio para ter mais conforto e segurança no futuro. Quem se matricular já na segunda-feira vai ter duas vantagens incríveis. A primeira delas é ter acesso a um link para se matricular com desconto de até 40% no MBA do Barsi. Entra no grupo de WhatsApp do MBA agora mesmo, clicando aqui embaixo para receber via WhatsApp o link de inscrição no MBA com esse desconto que é incrível, hein? A segunda vantagem de quem se inscrever na segunda-feira é ter acesso a um evento presencial com o próprio Barsi, exclusivo para os alunos do MBA. Pessoal, são só 500 vagas para esse evento. Na turma passada, essas vagas acabaram em poucas horas, hein? Então corre! Esse MBA vai ter foco no método Barsi de investimentos, grandes gestores de fundos e analistas de ações como professores, oportunidade para atuar como consultor de investimentos do Grupo Primo, possibilidade de receber metade das mensalidades do MBA de volta se você começar a atuar como consultor e bater uma meta bem fácil de ser batida, por sinal. Se você quer aprender a investir em ações direito, não tem MBA melhor que esse no Brasil. Então já vai se preparando, já conversa com a sua família, com seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos, já diz a eles que você não quer perder essa oportunidade de jeito nenhum. E já se prepara para se inscrever com o maior desconto possível e com ingresso incluído para participar do evento presencial com o Barsi. Eu vou ficando por aqui, um abraço e vejo você na segunda-feira.